crianças, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a aula 9 de matemática. Eu sou a professora Emanuele. E eu sou a professora Thaís, e aí na tela vocês vão ver os materiais que nós vamos usar na nossa aula de hoje. Então, o caderno ou as folhas, né, que vocês já estão acostumados a fazer as anotações, lápis de escrever e borracha. Lápis de escrever é aquele que a gente consegue apagar com a borracha. Da que ele é meio cinza. Isso, que ele é meio cinzinha, né? Algum material para colorir, então pode ser lápis de cor, giz de cera ou canetinha. E material para contagem, então ali na tela a gente tem as tampinhas, os palitos e também pode ser prendedor de roupa, pode ser os brinquedinhos. A gente já tem usado esses materiais, né? Então É verdade. deixa aí separadinho, a gente já volta para começar. Então, tudo pronto, podemos começar, né? E vamos relembrar um pouquinho da nossa última aula. Quem lembra? Eu lembro. Você lembra? Foi uma corrida diferente, né? Um jogo de uma corrida diferente, que tinha o suricato, o elefante, o tigre, e as pegadas deles tinham tamanhos diferentes. Mediam diferente. Nós fizemos um monte de anotações. Lembra? Verdade. O meu aqui tá tudo, nosso caderno tá tudo registradinho. Tudo prontinho de E o vocês, tá assim? Espero que sim, hein? Então tá. Então, pronto, Hoje... já relembramos. Agora a gente vai pensar o que a gente vai fazer hoje. Tá. O que será que vem pra aula de hoje, hein? O que tem na aula de hoje? Pra aula de hoje a gente vai conhecer uma história. Quem gosta de história, né? Todo mundo gosta de história. Eu adoro história. E ó, eu vou contar um segredo. Essa de hoje é muito legal. Eu amo essa história. Olha só, eu também gosto bastante. É bem bonitinha. O nome do livro que tem essa história é Chá das 10. E quem escreveu foi o Celso Sisto. E o ilustrador, aquele que faz as imagens, os desenhos, é o Tuque. Tá aí na tela de vocês a fotinho deles. Eles que fizeram esse livro. Então, vamos começar. Então, se acomodem aí, onde vocês estiverem sentadinhos, respira fundo que lá vem a história. Isso aí. Então, na tela de vocês. Eram 10 amigas velhinhas, todas bem arrumadinhas, para o chá na casa móvel. Uma viajou sem avisar, e então sobraram 9. Eram 9 amigas velhinhas, todas bem penteadinhas, para o chá com biscoito. Uma quebrou o pé, e então sobraram 8. Eram então 8 amigas velhinhas, todas bem perfumadinhas, para o chá com crepe Suzette. Uma ficou de cama, e então sobraram 7. Eram 7 amigas velhinhas, todas bem pintadinhas, para o chá com bolo inglês. Uma caiu na rua, e então sobraram 6. Eram 6 amigas velhinhas, todas bem agasalhadinhas, para o chá em xícara de zinco. Uma cortou o dedo, e então sobraram 5. Eram 5 amigas velhinhas, todas bem enluvadinhas,
para o chá com queijo prato. Uma ficou sem a dentadura e então sobraram 4. Eram 4 amigas velhinhas, todas bem calçadinhas, para o chá com rocambole holandês. Uma não podia pegar sereno e então sobraram 3. Eram 3 amigas velhinhas, todas bem alegrinhas, para o chá com pãezinhos meias-luas. Uma foi dormir mais cedo e então sobraram 2. Eram 2 amigas velhinhas, todas bem animadinhas, para o chá com torta de ameixa e espuma. A mais velha ficou com febre e então só sobrou uma. Era uma só velhinha, toda enfeitadinha, para o chá na cidade de Piúma. Nesta atacou o reumatismo e então não sobrou nenhuma. Mas na semana seguinte, todas juntas outra vez, eram de novo as velhinhas, o mesmo grupinho das 10, todas bem enrugadinhas, mas serelepezinhas e doidas por uns pastéis. Ah, e com chá, para variar. E aí, gente? Muito legal essa história, Bonitinha, né? Aconteceu um monte de coisa com as velhinhas, né? Uma caiu, outra perdeu a dentadura. Machucou o dedo, ficou resfriada. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Quando vocês olharam a capa do livro que dizia lá, Chá das 10, vocês imaginavam que eram 10 velhinhas? A primeira vez que eu vi, eu não imaginei que eram 10 velhinhas. Por isso que eu adorei essa história. Garanto que ela achou que era o horário do chá. Chá das 10 horas. Eu achei. Não era o chá das 10 velhinhas. Bom, então, depois da gente curtir essa história, né, bem gostosa, bem engraçada, nós vamos refletir. O que é refletir? É a gente pensar sobre o que estava escrito, o que a gente escutou, né? Analisar a história, ver o que ela pode trazer pra gente. O que será que é? Isso mesmo. Então, lá no decorrer da história, enquanto eu fui contando, enquanto eu fui lendo a história, o que ia acontecendo com as velhinhas? Ah, uma ficou doente, daí não pôde ir. A outra machucou o dedo, a mão também não pôde ir. A outra aconteceu alguma coisa, também não pôde ir. E elas não eram mais 10. Não, esse número ia diminuindo. Quando a gente fala em diminuir, tem matemática nessa história. Tem matemática nessa história. Quando a gente vai diminuindo, a gente fala que é uma subtração. Nós estamos subtraindo quando vai diminuindo do total que a gente tinha. Então, tinham 10 velhinhas. Saiu uma, ficaram 9. Saiu outra, ficaram 8. E esse número, essa quantidade foi diminuindo. Foram feitas subtrações, cada vez de uma. Então, veja aí, vamos ver passo a passo. Certo. Olha lá. Eram as 10 velhinhas. Uma viajou sem avisar. E então sobraram 9. Como é que chegou a essa solução? Se eram 10 e depois ficaram 9. Como que foi calculado isso? Olha lá. Vamos imaginar... Fazer juntos aqui. Ó, nós vamos pegar aqui, a professora Manu vai pegar bem devagar e vocês peguem o material que vocês têm aí também. Isso. Tá bom? A gente vai pegar 10 tampinhas, mas vocês não podem pegar 10 lápis, 10 palitos, enfim. Porque a gente não tem como pegar 10 velhinhas, né? Não dá, imagine. Então, vou colocar aqui. Coloquem aí junto com vocês. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ai, professora, as minhas tampinhas não são todas de uma cor só. Não tem problema, pode ser misturado. E pode ser palito, pode ser lápis de cor, prendedor de roupa, o que vocês tiverem. O que der pra Faz contar. de conta que são as 10 velhinhas, tá bom? Tá, então fazemos de conta que são as 10 velhinhas aqui, certo? Certo. Tá, então eram 10. O que aconteceu com uma velhinha? Ela não pôde ir porque viajou de última hora. Então,
Se a ela gente viajou. tirou. Porque a gente vai tirar uma velhinha. Isso. Essa velhinha aqui viajou. E ficaram quantas, então? Dá pra gente contar? Dá pra gente contar. Então, vamos contar. Olha lá. Uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ah, então se eu tiro uma, ficam 9 tampinhas, que são as velhinhas. Então eu posso dizer que 9 é menos do que 10? É menos que 10. Isso mesmo. Porque antes tinha uma a mais aqui, tinha 10. Quando eu tirei, eu fiquei com menos. Então 9 é menor do que o 10. do que 10. Muito bem. Bom, continuando a história, eram as 9 velhinhas e uma quebrou o pé. Tadinha da velhinha. Mais uma. E então sobraram 8. Como que a gente faz essa conta também? Olha lá, a gente tem 9 velhinhas ali, 9 tampinhas. O que a gente vai fazer? Se a gente tirar uma, vou tirar ali. Aqui, você tira aí e eu tiro lá na tela. Quebrou o pé e não pôde ir. Não pode ir. Tirei. Ficaram quantas então? Vai ter que contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, então ficaram 8 tampinhas, que são as nossas velhinhas. Isso mesmo. Vocês estão fazendo junto com a gente e contando junto com a gente? Isso mesmo. Quanto mais a gente conta, mais a gente aprende, né? Isso mesmo. Não adianta a gente falar, ai, não sei, porque a gente não tá tentando. Tem que tentar, contar. Isso mesmo. Vai contando até aprender junto com a gente, vai fazendo as velhinhas de vocês também, certo? E olha, dá pra vocês fazerem sem ajuda, hein? Faz aí, olhando a gente, bem bonitinho. Isso tá bom? mesmo. Vamos continuar a história. Então, agora tem 8 velhinhas. 8 velhinhas. Tá. Eram 8 velhinhas e uma ficou de cama. Ficou doente, pobrezinha. Não pode ir no chá. Não pode ir no chá. Então, a gente tem as 8 velhinhas e vai tirar uma, tá? Se a gente tirar uma tampinha que ficou doente, olha lá, vou tirar de lá. Quantas tampinhas ficaram? Quantas velhinhas ficaram? Como que a gente faz pra saber? Contando. Conta lá pra gente, lá. Pro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então ficaram 7 tampinhas, que são as nossas 7 velhinhas. Legal, né? Então agora vamos continuar a história. O que será que aconteceu com a próxima? Diminuir mais uma por aí. Então eram 7 velhinhas. Uma caiu na rua. Oh, coitadinha. E então sobraram 6. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem 7 tampinhas. Uma é a velhinha que caiu na rua. Também não pôde ir Não pro vai chá. no chá. Então nós vamos diminuir ela do grupo. Então, se tirarmos uma tampinha, ficamos com... Vamos contar? Tadadã, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, se eu tiro uma tampinha, eu fico com 6 tampinhas, Isso. que são as nossas velhinhas. Nós tínhamos 7, nós tiramos uma, nós subtraímos uma que não pôde ir. A gente fez 7 menos 1? 7 menos 1. Nós fizemos uma subtração. É muita Tinha matemática, 7, tiramos uma e ficamos com 6. 6. E agora? Muito bem. Eram 6 velhinhas e uma cortou o dedo. Puxa vida, mas são azaradas essas velhinhas, né? Acho que não era um dia de Não sorte. era um dia bom. Não. E então sobraram 5. Como que a gente sabe disso? São 6 velhinhas. Nós vamos subtrair A que gente vai machucou. subtrair uma que se machucou. Então, se tirarmos uma, ficarão... Vamos contar para descobrir? Contar. Contem junto comigo, bem alto, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ficaram 5 tampinhas, que são as 5 velhinhas. Estão fazendo junto? Olha lá, hein? Mas ainda não acabou essa história, Não, ainda né? tem muita história pela frente. Olha lá. Eram então 5 velhinhas e uma ficou sem a dentadura. Olha a dentadura fugindo ali Como dela. é que
ela ia pro chá sem a dentadura? Não dava nem pra comer um biscoitinho, né? Não dava pra comer nem a torta, nem nada. Então, sobraram 4. Então, 5 menos 1, 4. Olha Então, lá. vamos fazer. Nós temos 5 aqui. 5 tampinhas. Nós vamos tirar a que perdeu a dentadura. Tirou a que perdeu a dentadura. Menos uma. Isso. Agora vamos contar quantas restaram. Vamos. Vamos contar junto? 1, 2, 2, 3, 4. 4 tampinhas, que são as 4 velhinhas. Olha só. Então, olha só. Continuando a história. Tá. Eram 4 velhinhas. E uma não podia pegar sereno. Não, acho que ela já tava meio ruinzinha, né? Não podia pegar sereno porque ela podia ficar resfriada, né? E aí, o que aconteceu? Sobraram 3. Então, 4 menos 1. Olha lá. São 4 velhinhas. 4 tampinhas que a gente tem. Mais uma. Vai Não tirar vai poder uma. ir também. Então, São menos uma. Menos 1. Tiramos uma tampinha. Restaram, então, olha lá, 3 tampinhas. 1, 2, 3. Então, 4 menos 1, 3. Isso mesmo. Joia. Continuando. Eram 3 velhinhas. Uma foi dormir mais cedo. Estava cansada. E aí Dormiu. sobraram 2. E aí? Como foi feito isso? Eram 3 velhinhas. Nós vamos subtrair, nós vamos tirar Tiraram uma que foi dormir mais cedo. uma tampinha. Quantas Ficaram 2 tampinhas, que são as 2 velhinhas velhinhas. que ficaram. Olha só, então eram 3, tiramos uma, ficaram 2. Joia? Continuando. Eram 2 velhinhas, mas a mais velha ficou com febre. Ficou doentinha, também não podia ir. Então sobrou somente uma. Ah. Como que fez isso? Eram 2, tirou uma, sobrou somente uma. Olha lá, 2 tampinhas. Temos aqui 2. Se tirarmos uma tampinha, Então, 2 menos uma. ficará quantas tampinhas? Vamos contar? Uma, Uma. só uma. Só uma. Uma tampinha. Então só restou, 2. 2 menos 1. ficou 1. Era uma velhinha, mas nesta atacou o reumatismo, que são dores, né? Que elas as pessoas sentem. mais velhas sentem mais dores, né? Então não sobrou nenhuma. Era uma, tirou uma. Não ficou nenhuma. Olha lá, uma tampinha. Que era Se a a gente última tirar velhinha. essa tampinha, ficou alguma tampinha ali? Ficou nenhuma. Nenhuma tampinha. Então nenhuma velhinha foi. Ah, puxa Então, vida. quando não tem nada, a gente pode dizer que não tem nenhum. Nenhum. Quando não tem nada, não tem nenhum. Nenhum. Isso mesmo. Muito bem. Muito bem. Na história, o número de velhinhas ia diminuindo. Sim. Vocês viram Foi aqui. isso que a gente fez. Tinha um monte de velhinhas, aí saiu uma, saiu outra, até que não sobrou ninguém. Isso. E com as tampinhas a gente foi retirando até acabar. Certo. Se a história fosse ao contrário, se as velhinhas fossem chegando, Ao contrário. Então, o contrário de diminuir é acrescentar. acrescentar, aumentar. Como é que ficaria essa Se a história? gente fosse acrescentando de uma em uma, como ficaria? Vamos fazer também? Agora vamos fazer com a tampinha azul. Vocês podem fazer com as mesmas que vocês usaram, tá bom? A gente só vai fazer pra ficar diferente aqui pra vocês. É verdade. Então, junta aí as velhinhas, junta as tampinhas ou os palitos pra gente fazer junto, tá bom? Olha lá. Então vamos lá. Como que a gente pode acrescentar? Não tem nenhuma. Não. E a gente vai acrescentar então uma tampinha. Então, Chegou. coloquem lá. Uma velhinha chegou. Certo. Colocaram aí? Colocaram? Como que a gente vai fazer? É menos de novo? Não, porque nós vamos aumentar. Se a gente aumentar, Se a gente vai aumentar, então é mais uma, não é mais menos. um. Então, mais uma velhinha que vai chegar e vai ficar... Vão ficar quantas velhinhas? Ah, vamos contar, ó. Uma, duas. 2 velhinhas. Ah, tá bom. Então agora vai chegar mais uma. Então é mais ou é menos? É mais uma, É está mais. aumentando. Então mais uma. Chegou outra velhinha aqui
Então, agora nós temos 1, 2, 3. Muito bem. Mais uma. Vai chegar. Então, 3 mais 1, quantas ficaram? Vamos contar juntos? Conta junto. 1, 2, 3, 4. Ai, muito bem. Tem mais para chegar? Vai chegar mais. Tem mais isso aqui pra chegar. Olha lá. Mais uma. Então, nós temos 4 mais 1. 4 mais uma. Quanto será que é? 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Mais uma. Quanto que vai dar? Mais 1. Então, 5 a gente já tinha. 5 já tinha. Mais 1. Mais uma. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês estão contando junto? Espero que sim. Ai, se não contar. Mais uma, prof. Então, Chegou mais lá. Então, 6 tampinhas. Mais uma. Vamos ver quantas já são? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já tem 7. Mas vai chegar mais uma. Mais uma. Mais 7 mais 1. 7 mais 1. Quanto será que dá? Conta de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 tampinhas a gente já tem. Tá. Vai chegar mais um. Mas não para mais de chegar, Vai ter que chegar as 10 velhinhas. Então, vamos lá. 8. Mais uma. Mais uma. Contem comigo, não posso contar sozinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já deu pra perder o ar, já. E a última pra chegar ainda. Mais uma. Mais uma. Mais então, põe lá uma. no canto. Então, Chegou. 9 mais uma. Contamos de novo. Vamos contar. Lá do começo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Então, quando a história diminuiu, nós começamos do 10 E fomos até nenhum. até nenhum. E agora que aumentou, nós não tínhamos nenhuma e nós fomos até Até o 10. Até o 10. De Muito um em legal. um, né? Agora, então, a gente pode fazer uma atividade. Já tá na hora, né? Já tá na hora. Então, vamos peguem o fazer. caderninho de vocês. Ou a folha que vocês fazem a anotação. Tá. Abre lá na página que vocês vão usar. Ou na página nova. Ou atrás da última, embaixo da última atividade que vocês fizeram. E para começar, vocês já sabem o que a gente vai escrever? Localiza lá no cantinho, lá em cima. Nós vamos escrever a E vamos escrever a data. data. Então, lembram como é que faz a data? São 2 sílabas. Data. Ó, primeira sílaba, D com A. Faz dá. Tá. E depois a gente faz o tá, que usa a letra T e a letra A. E do lado a gente faz 2 pontinhos. E aí vocês pedem ajuda para alguém aí na casa de vocês para saber que dia é hoje. Qual dia, qual mês, qual ano. E coloca aí, registra que dia que é. Tá bom? Então, feito isso, a gente depois vai dar um tempinho para vocês fazerem. Não precisa correr, não. Feito isso, o que vocês vão fazer embaixo? Vocês vão desenhar as 10 velhinhas. Todas bem enrugadinhas. Bem enluvadinhas. Do jeito de vocês, gente. Pode fazer com a roupinha, sem a roupinha. Se quiser registrar só a bolinha, o palitinho. Mas registrem as 10 velhinhas e depois registra a quantidade. Quantos tem? Aí, Tá bom? para fazer o número 10. Isso. Né? Então, tá bom. A gente vai dar um tempo Bem grandão. bem grandão para vocês fazerem, tá bom? E a gente já volta.
E aí, conseguiram desenhar as 10 velhinhas? Olha só, aqui a gente fez também, a gente fez só o rostinho das 10 velhinhas, né? Mas como vocês têm bastante tempo aí, dá pra deixar bem bonito, né? Vamos contar? Coloca o dedinho aí nas velhinhas que vocês fizeram e a gente vai contar aqui. Então tá, pra gente conferir se tem que ter 10 velhinhas. Tem que ter as 10. Então nós vamos contar as nossas e vocês contem a de vocês aí, tá bom? Certo? Então olha lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9 e 10. Temos as 10 velhinhas. Vocês têm as 10 velhinhas? Atividade. Se faltou alguma, tem que completar, né, prof? É verdade, não pode deixar 5 ou 6. Não pode ficar, tem que ter as 10. E não pode desenhar só uma também, né? Não. Se não deu tempo de desenhar agora, depois termina, mas tem que ter as 10, hein? Tá bom. Na atividade, eu tava dizendo que era para registrar a quantidade. E aí vocês falaram, mas eu não sei fazer o número 10. A gente vai mostrar como faz. Vamos fazer juntos e depois vocês fazem aí, tá bom? Olha só, o número 10, ele é composto por 2 algarismos. O número 1, né, o algarismo 1 e o algarismo 0. Então, a gente faz o número 1 e o número 0, um do ladinho do outro, nesta ordem. Nesta ordem. Sempre que tiver o algarismo 1 e depois o 0, este número sempre vai ser o 10. 10. E aí, eu vou escrever também como que é o 10. E Ó, aí, 10. letra D. É o mesmo D de data. É verdade. Só que não é da, é dé. D. Para fazer D, a gente usa a letra E. E depois a gente usa a letra Z. 10. 10. Certo? Agora a gente vai deixar mais uns minutinhos para vocês fazerem esse registro embaixo das velhinhas de vocês. Quem já fez, ótimo.
Espera um pouquinho. Quem ainda não fez, copia aqui, a gente vai deixar na tela, Pra vocês essa tela aí, completarem aí para no vocês caderno. colocarem o número e a escrita do número, certo? Um pouquinho de tempo para vocês. Pronto.
Então aí no caderno de vocês ou nas folhas está registrado 10 velhinhas, o número 10 e como que escreve 10. Tá, né? Porque tem gente que me engana, não tá fazendo. Não, não pode enganar. E sabe o que é bem legal? Vocês podem inventar essa história e recontar ela. Já Eram pensou? 10 velhinhas, uma foi passear, não podia ir, ficaram 9, a outra aconteceu não sei o que. Conta pra mãe, pra avó, pra prima, conta pro cachorro, pro gato. O importante é a gente contar e ir lembrando da história. E vai lembrando da subtração e dos números e Isso das mesmo. quantidades. E vai contando e aí a gente aprende. Isso aí. E agora a gente chegou então, agora que eles já estão sabendo como que é, Sim, a gente chegou num momento muito legal, que que eu é adoro. o quiz. Olha lá. O que é o quiz, professor? O quiz são perguntinhas da nossa aula sobre o que a gente trabalhou, o que a gente aprendeu, o que a gente viu. E tem que copiar tudo no caderno. Não, não tem que copiar nada no Agora caderno. não tem que copiar Só mais que nada. Tem que ficar... Tem uma coisa que não pode faltar. Atenção. Atenção, hein? E daí tem as alternativas que a gente dá. Às vezes 2, às vezes 3 alternativas. E daí vocês têm que usar o dedinho. Aponta o dedinho pra Isso, resposta ou certa. fala a resposta alta aí pra ver se acertou. Tá Combinado? bom? Então vamos lá. Vamos lá para a pergunta 1. Tá. Quantas velhinhas aparecem nesta imagem? Então tem uma imagem ali com algumas velhinhas. Sim. Quantas são? Então lá na alternativa A diz que são 4 velhinhas. Na alternativa B são 5 velhinhas e na alternativa C são 6 velhinhas. Contem aí, quantas são? 4, 5 ou 6? Quantas são? Vamos contar? Vamos. Vamos começar lá da primeira, que tá carregando o bully lá. 1, 2, 3, 4, 5. Será que eles sabem qual que é o número 5? Ah, vamos mostrar. Será que o 5 está na alternativa A, B ou C? Ah, está na letra B. Ah, então aquele ali é o 5. 5 velhinhas estão nessa imagem aí. No número 2, pergunta assim. Os acontecimentos da história, o chá das 10, que foi a que a gente contou, fazem com que o número de velhinhas aumente ou diminua? A história, gente, não o que a gente fez depois. Como que eu fui contando a história? As velhinhas foram aumentando ou foram diminuindo a quantidade? Lembram que eram 10 e no final não Ficou nenhuma. Será que aumentou ou diminuiu? Foi diminuindo, então a história, o número ia diminuindo. Isso, a história diminuía o número das velhinhas. Isso aí. Pergunta 3. Observe a imagem. Se acrescentarmos mais uma velhinha, quantas ficarão no total? Será que vão ficar 2? Será que vão ficar 4? Ou será que vão ficar 5? Então, olhem ali naquela imagem. Tá. Quantas velhinhas tem ali, prof? Tem 3. Ó, 1, 2, 3. Tá. Aí diz assim, se acrescentarmos mais uma... É para tirar? Não, é para acrescentar. Colocar mais uma. Então, vamos ver quantas ficaram? 1, 2, 3. Com mais um, 4. Então, Qual é a alternativa que tem o número 4? 3 mais 1 deu 4. Alternativa B. 4 velhinhas. Muito bem. E a pergunta 4 diz assim. Qual o resultado da adição desses dois grupos? Temos dois conjuntos ali de velhinhas. Tá. No primeiro, Já viu que a adição numa outra aula do jogo, né? adição. É quando junta tudo, conta quando tudo. acrescenta. No primeiro quadrinho, a gente tem 2 velhinhas conversando. Tá, E no segundo quadrinho, tem outras 2. tá. Se é uma adição, o professor acabou de falar, a gente tem que contar tudo junto. Vamos contar juntos? Olha lá. 1, 2, 3, 4. Então, aonde está a alternativa que tem o número 4? Alternativa C. São 4 velhinhas nessa imagem. Muito bem. Por hoje é só. Nossa Espero que aula vocês tenham gostado do chá das 10. foi preparada com muito carinho, né? Muito legal. Deu até uma vontadinha de chá, né? Deu mesmo. Então, a gente se vê na próxima aula. Um beijo,
Se cuidem. Tchau, tchau!